Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diário de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, então, hoje eu queria um pouco continuar o assunto do vídeo de ontem, esse aqui, que foi a coisa do prazer, né? Que fiz uma espécie de abertura de uma outra, tentativa de abertura de uma outra coisa, de uma outra ideia do prazer, não do prazer no sentido psicanalítico, como a busca por uma satisfação de uma necessidade, né? Pela redução de uma tensão, que eu expliquei lá, mas o prazer como uma espécie de base da nossa experiência de estar, né? Assim, a gente vive porque a gente tem prazer. Viver é ter prazer. A gente não vive em busca do prazer. A gente vive porque a gente tem prazer. É uma outra hipótese, assim, uma outra maneira de ler a coisa. E aí, bom, eu li um texto da Ana Tomás, que é uma pessoa ligada à educação no sentido muito específico, que é a desescolarização, né? Vocês conhecem ela e tal, mas tem um trabalho lá, um texto e coisas, um trabalho mesmo concreto. Enfim, pensando que a escola é um lugar de fechamento e tal, e não de abertura. A escola no modelo que a gente conhece. E aí fiquei pensando sobre a infância, né? Sobre a infância como lugar, a infância como lugar de possibilidade, de abertura de novas vivências ou de um certo encarceramento das vivências que existem. E aí hoje eu queria falar um pouco mais sobre isso, sobre a infância, mas sobre a ideia de como que a gente passa a existir no mundo e como que a gente vai sendo reprimido ou não, como que há esse processo de organização que acontece com a gente vai gerar mais sofrimento ou menos, mais agressividade ou menos, mais felicidade ou menos. Então, pensando assim que para mudar o mundo, em certo sentido, a gente tem que pensar essa primeira etapa, essa primeira infância aí que a gente vive e como que isso vai reverberar nas nossas maneiras de estar no mundo. Então, eu queria contar uma história que aconteceu aqui em casa, para poder pensar uma coisa ligada à psicanálise e fazer uma certa... Mas então, e o complexo de Édipo faz sentido? Assim como, hoje em dia, que mundo que a gente pode pensar hoje em relação à nossa relação com as crianças e das crianças com as figuras parentais e tal. Parece bastante coisa, mas a história é muito simples, eu vou explicar e acho que vai fazer sentido. Vamos lá? Vamos lá. Então, eu tô com vontade no ano que vem de fazer vários diálogos, eu já falei um pouco isso aqui, com pessoas de várias áreas diferentes, para tentar pensar o mundo, pensar a vida de várias perspectivas e não só da minha, assim, né? Assim, aí estou listando, assim. Depois eu vou falar sobre isso direito com vocês, o que vocês acham, pessoas que vocês acham que podem ser legais e tal. Mas uma dessas perspectivas é sobre a educação, sobre a infância. Sobre a infância, na verdade, não é a educação, é a infância. A infância de modo geral e a educação inserida nisso. Freud coloca lá no Mal-Estar na Civilização que uma certa correlação entre o índice de repressão que a gente experimenta na infância e as possibilidades de felicidade ou de infelicidade ou de agressividade ou de sofrimento mesmo na vida, né? Então, para ele tem uma espécie de relação direta, assim, quanto mais repressão, menos contato, menos afeto, mais cagado a gente vai ser. Então, essa é uma relação que parece ser direta na perspectiva dele e eu acho que faz algum sentido. Vamos pensar quem é esse cara, falando que tipo de educação que ele teve e que tipo de ideia de família que ele tem, né? Um cara que teve 8 filhos e, assim, não esteve lá sendo pai no sentido que a gente entende, ou que a gente aqui entende como ser pai, a relação com as crianças e tal. Bom, e a relação com a ideia do feminino e o machismo todo e tudo isso. E, então, só por isso também ele organizou a ideia do complexo de Édipo do jeito que ele organizou. Mas pensando que maneiras de se relacionar com a infância, de educar, podem ser menos repressoras, a primeira coisa que a gente tem que rever é a ideia do complexo de Édipo, né? Assim, a primeira coisa que é assim, mas então, como é que opera esse complexo de Édipo? Ele é real? Como é que ele seria hoje em dia? Talvez a repressão mais intensa, eu estou falando repressão no sentido amplo, tá? Assim, sem querer discutir o que é repressão, recalque, ou enfim, tudo isso para psicanálise, mas os instintos, os impulsos, as pulsões que a gente faz, não, isso não pode, os desejos que não podem acontecer e tudo isso. Bom, mas o complexo de Édipo, então, é essa figura máxima dessa situação
que é essa coisa do menino então desejar a mãe e o pai, a figura do pai, a ameaça da castração e o complexo de castração a partir daí. E para ele é importante notar que o modelo básico do complexo de Édipo é para o menino. Assim, para a menina ele muda de formulação ao longo do percurso dele. Ele fala que é um paralelo igual e tal, mas depois ele revê isso e faz um outro modelo do complexo de Édipo feminino, que não é o complexo de Electra. Ele descarta essa figura. Mas, enfim, isso é um outro assunto. A gente pode entrar nisso outro dia se vocês quiserem, nessa diferença desses dois complexos e o que para o Freud isso geraria na nossa maneira de operar. É sempre uma perspectiva bem machista, isso eu já adianto na história, mas tudo bem. Mas é um assunto complicado, né? Mas tudo bem. Mas o papo é, hoje em dia a gente não tem mais como falar de complexo de Édipo do mesmo jeito que a gente falava, não do mesmo jeito. E aí aqui em casa a gente tem uma situação específica, e é aí que eu queria chegar na história da repressão e das possibilidades de não repressão tão intensa. Aqui a gente tem assim, então o Martim mora aqui e na casa da mãe, metade. Então ele não tem essa figura do pai diretamente separando ele da mãe, não diretamente, simbolicamente sim, porque quando ele vem para cá ele está separado da mãe, mas eu não estou lá fazendo essa separação na ideia do Freud claramente, não é assim que acontece. E aqui em casa, então, ele tem uma outra estrutura, que somos eu e Flor e ele, né? Então, na verdade, o que acontece é que a Flor cumpre a função do que seria para o Freud a figura que separa a criança da figura de acolhimento, né? Mais direto. Então, eu sou aqui em casa a figura de amparo mais direto e a Flor é a pessoa que separa o Martim dessa figura. Então, ele faz um pouco uma coisa que seria uma formação de uma espécie de complexo de Édipo com a Flor. Só que é o contrário, tá entendendo, né? Que é muito interessante de ver. Então, você pode fazer uma coisa similar a isso com os gêneros invertidos, né? Então, você tem aqui a figura pela qual você quer... a figura que você quer que te ampare é um homem, nesse caso, e a figura que te separa desse homem é a mulher. Então a gente já complica bastante a história, mas tudo bem, a gente tenta ir indo em relação a isso. Então essa ameaça dessa lei, desse pai e tal, dessa coisa toda, já é um pouco mais complexa, mais difusa, mais confusa, e eu acho isso muito interessante. Tá, isso quer dizer também que a figura da repressão é menos intensa, né? Então a figura da repressão, da ameaça do pai que vai te separar da mãe, te castrar, não vai te deixar namorar sua mãe e tal, tudo isso que está no complexo de Édipo lá, clássico, é muito diferente. Então, como é que acontece? Aí eu já estou abrindo todo o campo para vocês entenderem, mas aí eu vou contar a história que aconteceu ontem. A gente foi jantar, e aí o Martim fez uma espécie de birra no jantar, assim, não quis comer e tal, e empurrou uma coisa, birra, fez uma espécie de... embirrou, como diria o texto de ontem da Ana Tomás. Fez um xoxo, uma coisa não justificada, assim. Às vezes é justificado, ontem não era. Na minha leitura, tanto na da Flor também, e depois na dele também. E aí o jantar ficou um clima ruim e tal, e aí depois disso a gente sentou para conversar os três e falar, cara, mas você deu uma vacilada, porque aí você estragou o jantar e tal, uma coisa que ficou um clima ruim. Aí ele falou, eu sei e tal. Aí ele ficou meio assim, e aí a Flor falou para ele, né? Falou, mas é isso aí, Martim, a gente vacila, faz essas coisas, normal, e é fazer isso, fazer essas besteiras, aprender e continuar. Eu e seu pai também, a gente também continua fazendo besteira, e aprende e continua, a vida inteira, aprende e continua. Aí ele falou, até morrer. Aí a gente parou e falou, até morrer. E meio que riu, assim, ele estava um pouco rindo também. E aí ele falou, mas vocês sabem que vocês vão morrer antes de mim, né? E aí a gente falou, e ele sempre um pouco rindo. A gente falou, sim, a gente sabe. Aí ele um pouco rindo, assim, eu falei, você tá achando isso bom? Eu fiquei assim, você tá achando isso bom? Aí ele falou, a parte da bronca eu tô achando bom. E aí então a gente meio que riu da cara dele, logo depois disso ele foi me abraçar. E ficar no colo comigo, assim. E ficamos, tudo bem. Aí a gente riu e foi isso. Mas então ele estava dizendo que em algum lugarzinho dele lá, mesmo que brincando, ele gostaria que essas figuras morressem, deixassem de existir. E isso é um exemplo muito forte de uma ambivalência, que eu já falei aqui milhares de vezes, de uma coisa que você ama muito essa pessoa, mas você quer que ela morra também, a figura parental, né? Você quer que ela desapareça. E é isso que vai gerar toda a situação, por exemplo,
do neurótico obsessivo, assim, né? Que vai, então, desejar uma coisa, mas ele não pode desejar, então ele cria sistemas para tentar se proteger e se livrar dessa culpa, desse desejo que ele não pode ter. Ele desejar, por exemplo, a morte do pai, como eu batia na madeira cada vez que eu imaginava a morte do meu pai, fazia milhares de cacoetes para tentar evitar a morte do meu pai, porque em algum lugar eu me sentia culpabilizado pela possibilidade da morte dele, porque no fundo, em algum lugar eu desejava a morte dele, mas não conseguia reconhecer que eu desejava a morte dessa figura, em algum lugar, né? Não só, mas em algum lugar. Mas como a minha educação era tão mais repressora do que a do Martim, e essa figura era tão mais ameaçadora, eu tinha que fazer coisas para lidar com esse desejo. Então eu batia na madeira, fazia assim, sentava, rezava, fazia coisas e tal. Ao passo que ele, mesmo brincando, mesmo na brincadeira dessa conversa, dessa espécie de xiste, assim, dessa piada, ele achou um jeito de falar, por um lado eu queria que vocês morressem sim, mas não totalmente. O que faz, então, a possibilidade de ameaça desse desejo que ele tem ser muito mais leve, porque ela não precisa ser reprimida, ela pode ser elaborada. Porque ele não teve uma educação tão repressora quanto a que eu tive, ou a que a nossa geração teve mais lá atrás, né? Década de 80 e mais ainda na década de 70, 60, 50 e tal, cada vez menos repressora para cá. E, além disso, ele não tem essa figura do pai como centralizador da lei do complexo de Édipo, né? Como centralizador da proibição nesse sentido, né? Eu não sou essa coisa. Aqui em casa a lei é muito mais a Flor, porque a Flor é que separa ele de mim, né? Então é muito mais complicado. Pensa que ele vive com a gente, quer dizer, ele vive comigo, né? Não com a Flor foi depois, mas desde 1 ano de idade, né? Então eu sou essa figura de apoio para ele também, tanto quanto a mãe, em certo sentido. Então a figura que separa é a Flor, né? Então é tudo invertido. Mas aí, então a gente pode dizer que talvez realmente nesse momento, não sei como é que vai ser a vida dele depois, tá? Não sei se ele vai ficar bem, como é que vai ser, mas a não repressão intensa viabiliza um sofrimento menor, de você poder falar essas coisas e não ser inviável, pensar que em certo sentido você quer sim que seu pai morra e que sua mãe morra. Porque eles te privam de muitas coisas, eles te dão bronca, eles te frustram, eles te fazem coisas que são horríveis. Você que tem aquela vontade de bater a porta, que às vezes só vem na adolescência. O Martim já opera essas coisas agora, fica bravo e tal, e eu vou lá conversar. Não é fácil, não é nada fácil. Mas é uma negociação, às vezes, tensa, intensa e chata pra caramba. Mas eu não podia fazer nada disso com meu pai. Imagino que a grande maioria aqui também não, de falar uma coisa dessa pra ele e acabar a minha vida, né? Enfim, mas para pensar que para a gente imaginar um mundo diferente, a gente tem que imaginar uma espécie de situação de educação e de relação com os filhos menos repressora. E ontem isso me deixou feliz, então eu queria contar e saber o que vocês acham, obviamente. Era isso. O que vocês acham? Gente, muito obrigado. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez sirva para alguém, vai saber. Comenta aí embaixo, lê os comentários. Os comentários são sempre muito legais, sempre falo isso e é verdade. E me manda perguntas aí por baixo ou pelo direct do meu Instagram, que aí só eu leio. E assim a gente continua. Amanhã a gente volta com mais um vídeo, mais uma tentativa de abrir outros campos. Eu estou tentando aqui. E é isso, a gente vai continuando até o final desse ano, tá?